Bom dia, salesianos! Tudo bem? Tudo bom? Vamos continuar o estudo da nossa apostila. O item 8.2.23, Layoff. Senhores, o layoff foi algo criado há mais ou menos aí uns 6 anos, que foi uma medida justamente para permitir suspensão temporária do contrato de trabalho. Permitir a suspensão temporária do contrato de trabalho justamente numa época como essa que nós estamos passando. Só que quando foi criado o layoff, foi no começo dos problemas econômicos do governo Dilma Rousseff. Não consigo lembrar se foi o primeiro ou o segundo, né? Porque os problemas econômicos, salvo engano, se agravaram mais no início do segundo. Pois bem, só que o layoff ainda, ele tem alguns problemas sérios. Um dos problemas sérios de viabilidade do layoff é a autorização por meio de acordo ou convenção coletiva. Ou seja, é necessário que na convenção ou no acordo coletivo de trabalho esteja prevendo a possibilidade do layoff. E acontece que muitos sindicatos não admitem isso. A tal ponto que hoje, dia 27 de abril, por exemplo, está tendo um movimento grevista no serviço de transporte público de Sorocaba, porque o sindicato não quer assinar a redução temporária do horário de trabalho, da jornada de trabalho e do salário, proporcional ao salário, e o sindicato nunca quis admitir a inclusão do layoff em acordo com a convenção coletiva de trabalho, ao tal ponto que nós estamos aí com o empregador sem condições de pagar direito às verbas trabalhistas em dia, e o empregado paralisado e tudo vai. Inclusive o Tribunal Regional do Trabalho deu uma liminar obrigando a voltar a trabalhar, né? Mas o layoff é uma suspensão temporária de um contrato de trabalho que pode ser de 2 a 5 meses, podendo ser prorrogado, pela qual o empregado deixa de trabalhar, mas ele tem que, durante esse tempo em que o contrato de trabalho está suspenso, frequentar cursos de qualificação e requalificação profissionais oferecido pelo seu empregador ou entidade conveniada. Primeiro tem a questão da previsão em acordo com a convenção coletiva. Você chama o empregado formalmente assina concordando em entrar em regime de layoff. Você tem a suspensão temporária do pagamento de salários, só que se o empregador quiser, ele pode dar um auxílio sem natureza salarial nenhuma. Esse auxílio significa o pagamento talvez de um valor, de um bem, uma cesta básica, só que sobre esse dinheiro pago pelo empregador ao empregado não vai ter INSS, não vai ter FGTS, não tem natureza salarial nenhuma. Outros benefícios oriundos do contrato de trabalho têm que ser mantidos, como por exemplo, se houver entrega de cesta básica tem que ser entregue, como plano de saúde tem que ser mantido o plano de saúde, por exemplo, né? Se durante o tempo em que se tiver suspenso o contrato de trabalho, o empregado se requalificando e houver a volta anterior do empregado, no prazo anterior, tem que pagar uma multa, que é no mínimo 100% do salário do empregado. E essa multa, lógico, tem que estar prevista em convenção coletiva junto com o layoff, né? Se não frequentar curso, paga-se todo o salário do período de suspensão. Beleza? Esse é o instituto do layoff, que pode ser muito bem aplicável, mesmo porque está na CLT, não é medida provisória, não vai ficar ao bel prazer desse desgraçado desse Congresso Nacional que nunca faz nada que preste,
Tá bom? E vamos que vamos. Item 8.2.24, suspensão disciplinar. Vou explicar uma coisa para vocês. Existem as faltas graves, médias e leves. Faltas graves são as que estão estipuladas no artigo 482 da CLT. Essas faltas graves, elas justificam uma dispensa por justa causa. Tá bom? Se a lei disciplina o que é falta grave, que dispensa por justa causa, as faltas médias e as faltas leves são as outras faltas que não estão na CLT e que cometimento de falta leve, cometimento de falta média não acarreta dispensa por justa causa. Chegou atrasado, não está no 482, é falta média ou é falta leve, por exemplo, né? Por outro lado, está na CLT que recusa de usar equipamento de proteção individual, é falta grave da justa causa, tá bom? E se o empregado comete uma falta média, comete uma falta leve, ele não pode ser dispensado, mas ele pode levar um famoso gancho. E aí ele vai levar uma suspensão estipulada pelo empregador, que pode ser de 1 dia, 3 dias, 5 dias, 7 dias, sendo que no máximo é 30 dias, tá? E a legislação não estabelece critérios para isso, tá? Muitos regulamentos de empresa estabelecem, tipificam as faltas leves, tipificam as faltas médias e dá a penalidade a essas faltas. Por outro lado, é regulamento de empresa, tá? Fica ao bel prazer do empregador, quando não tem regulamento de empresa, tipificar a falta e dar a suspensão. E no caso de suspensão disciplinar, não há pagamento de salário e não há prestação de serviço. É caso de suspensão. 8.2.25, convocação da Justiça Eleitoral, né? É quando o empregado tem que se ausentar do serviço para prestar serviços eleitorais para a Justiça Eleitoral quando ele é convocado. Cada dia prestado para a Justiça Eleitoral são 2 dias que ele pode faltar ao empregador e o empregador tem que pagar esses dias, é caso de interrupção. Geralmente a Justiça Eleitoral ela estabelece os horários para as reuniões em períodos noturnos, né? Se o empregado trabalha à noite, ele tiver que ausentar do empregador para comparecer a essas reuniões, é falta justificada. Por outro lado, se ele é daquele tipo de empregado que trabalha de domingo e no domingo, dia da eleição, ele tem que faltar, também será falta justificada, o empregador vai ter que pagar. Tá bom? 8.2.26 também, se você falta justificadamente, o teu empregador tem que pagar para comparecimento à Justiça do Trabalho no horário que você comparecer, no caso aqui da sentença do júri, se você é convocado e no dia da convocação você tem que se ausentar, é falta justificada, é caso de interrupção. Aí eu fico pensando, né, lembra do júri dos Nardoni? Foi uma semana. Alguém ali, se era empregado seletista, teve uma semana de falta justificada e o patrão teve que pagar porque tinha um empregado seu no júri dos Nardoni, por exemplo. Tá bom? 8.2.27, medida cautelar criminal é quando o juiz suspende temporariamente um empregado seletista, empregado público, de exercer as suas funções, porque se ele ficar no exercício de função, ele pode justamente continuar roubando ou atrapalhar as investigações, né? E aí é caso de suspensão, já que é ordem judicial mandando afastar o empregado público do exercício das suas funções. Tá bom? E o 8.3, nós já falamos no decorrer, quais são os efeitos da suspensão e da interrupção, né? Os efeitos da interrupção de um contrato de trabalho é que a contagem de tempo de serviço não para, a contagem para descanso semanal remunerado não para, a contagem para as férias não para, tá
bom? Para ele adquirir as férias, não certos depósitos previdenciários, não certos depósitos de FGTS. Por outro lado, no caso de suspensão, suspende as prestações de serviço por parte do empregado, mas também suspende as obrigações contratuais por parte do empregador, como pagar salário, como recolher FGTS, como recolher INSS. Lógico, vamos imaginar que o empregado não fique 30 dias suspenso por alguma das razões que nós já estudamos, que aí ficaria um mês sem recolher INSS, sem recolher FGTS. Mas se no caso ele ficar uma semana, o pagamento de salário será proporcional aos dias que ele trabalhou, e sobre esse pagamento de salário proporcional aos dias que ele trabalhou, recolhe-se FGTS, recolhe-se INSS. Beleza? Ufa! Acabou. Suspensão e interrupção. Beleza? Beijo.